Giovanni, a proposta que eu fiz para você em relação à utilização de um recurso para distribuir um quantitativo ao longo do tempo, quando você quer monitorar essa quantidade que é realizada da tarefa ao longo do tempo, funcionaria da seguinte maneira. Então eu vou criar aqui uma tarefa, por exemplo, desmatamento. Tá? A gente trabalha sempre com tarefas agendadas automaticamente. Digamos que a duração seja de 10 dias para essa tarefa. Tá? Então, a gente vai vir aqui na guia Exibir, planilha de recursos, e eu vou criar um recurso que seja o recurso desmatamento. Né? Esse recurso vai ser do tipo material. Você pode inserir aqui as unidades como HA, por exemplo, e a gente não vai inserir para ela uma taxa padrão, tá bom? E aí, voltando lá para o gráfico de Gantt, vou pegar essa tarefa e vou atribuir esse recurso desmatamento para a tarefa. E vou fechar. Eu atribuí apenas 1 hectare, né? Não é esse o caso. Então, eu vou atribuir aqui, por exemplo, 120 hectares. Ótimo. Para você entender o que eu estou dizendo, você vai vir na guia Exibir, uso da tarefa, e aqui você vai perceber que o que o Project faz. Ele atribuiu o recurso desmatamento para a tarefa uniformemente. Então, ele distribuiu para uma duração de 10 dias, 120 hectares, 12 hectares por dia. E aqui é que vem a questão. Se você quer armazenar a quantidade que foi executada ao longo da duração da tarefa, você pode utilizar esse modo de exibição, uso da tarefa, para armazenar esse valor. Então, por exemplo, digamos que no primeiro dia você teve apenas 10 hectares de desmatamento, depois você teve 15, depois você teve 10. Você pode inserir aqui esse quantitativo manualmente. Isso seria uma solução, uma forma de você meio que criar uma solução para a sua necessidade utilizando as funcionalidades do Project. Entretanto, isso daqui é apenas um quebra-galho, né? Não seria o melhor cenário. Por quê? Porque, infelizmente, o Project não armazena ao longo do tempo algumas informações. A outra proposta que eu tinha feito para você era utilizando campos personalizados. Por exemplo, eu poderia vir aqui e criar um campo personalizado, projeto, campos personalizados, do tipo número. Então, eu vou renomear isso daqui para quantitativo, né? Ou quantidade. Nesse campo quantidade, a gente poderia informar o quanto de uma determinada tarefa precisa ser executado, né? Então, olha só, eu posso vir aqui adicionar a coluna, quantidade, e aqui você insere manualmente um valor, por exemplo, 120 hectares. Aí você poderia fazer o seguinte, olha, de acordo com a porcentagem física concluída da tarefa, você poderia calcular em um outro campo personalizado a quantidade executada. Então, vem aqui em campos personalizados, número, vou criar aqui um outro que se chama quantidade executada. Tá? Eu clico em OK. Isso daqui vai ser uma fórmula. Então, você poderia, por exemplo, pegar o percentual concluído da tarefa e multiplicar pela quantidade que nós utilizamos. Então, aquele campo personalizado que nós criamos aqui, quantidade. OK, OK e OK. Então, posso vir aqui e inserir esse campo. Então, quando você estiver atualizando o seu projeto, se você informar aqui, por exemplo, que você teve 10% concluído, ou melhor, 10% concluído, você vai ter a quantidade executada. Aqui ele não está pegando em decimal, né? Então é fácil, é só a gente vir aqui em fórmula, e aí eu vou pegar essa porcentagem concluída, vou dividir por 100, colocar entre parênteses, OK, OK. Aí. Bom, então quando você informa o percentual concluído, 50%, 40%, aí ele te mostra a quantidade executada. Só que isso daqui não é armazenado ao longo do tempo. Isso aqui é um campo que você está vendo esses valores únicos apenas, tá bom? Por isso que eu fiz a proposta de você utilizar o uso da tarefa com um recurso. E aqui você vai armazenando a quantidade dia após dia e isso está associado à duração da tarefa. Tá? É só um subterfúgio, uma maneira aí de você aproveitar uma ou outra funcionalidade do Project, mas especificamente o que você desejava não é possível, né, utilizando campos personalizados. Tudo bem?
Você me mandou um e-mail aqui perguntando sobre a distribuição de encarregados para essa tarefa. Não tem muito mistério, é você criar um recurso encarregado, colocar aqui a quantidade dele, atribuir a tarefa e o próprio project vai distribuir esses recursos ao longo da duração da tarefa, tá bom?